Pessoal, seguimos falando sobre o projeto de lei antifacção. Amanda, agora há pouco aqui nas manchetes, trouxe a sua apuração. Você conversou com o Procurador de Justiça de São Paulo, Ele falou sobre a atuação do Derrite, do secretário, que agora voltou lá para a Câmara, Ele atua como deputado para relatar o projeto. O que disse o procurador sobre essa atuação e o projeto relatado pelo Derrite? O Diego, é o procurador, o Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, ele é procurador-geral de Justiça de São Paulo, significa que ele chefia o Ministério Público Paulista e ele ocupou o lugar justamente do Mário Sarrubo, que hoje é secretário nacional de Segurança Pública, auxilia lá o ministro Lewandowski, ministro da Justiça, é um dos auxiliares mais próximos ao Lewandowski. E o Paulo Sérgio Oliveira e Costa estava ontem em Brasília, junto com aqueles outros 26 procuradores estaduais, no encontro, na audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para discutir a chamada DPF das favelas. E aí, num determinado momento daquele encontro, Hugo Mota, presidente da Câmara, também esteve presente para discutir esse tal marco legal, Ele resolveu nomear dessa forma marco legal de combate ao crime organizado, que flopou totalmente, Eles estão tendo que mudar o texto. Aliás, o Hugo Mota vai falar daqui a pouco, vai dar uma entrevista coletiva, porque foi obrigado a voltar atrás, a recuar, caiu todo mundo matando de pressão em cima dele. Polícia Federal, Ministério da Justiça, governo e o próprio Supremo Tribunal Federal. Não tem como avançar o texto do jeito que está. Tanto que o Derrite, que aliás fez um texto às pressas, foi nomeado relator e 2, 3 horas depois já estava com o texto pronto ali subindo no sistema da Câmara, foi obrigado a apresentar a primeira versão, mudou para a segunda e vai ter que apresentar uma terceira versão. Vamos ver que mudanças virão pela frente. Agora, sobre o Paulo Sérgio Oliveira e Costa, ele não vê que essa segunda versão do texto do Derrite, ele conta que falou com o Derrite ontem pela manhã, às 8 da manhã, e aí ele sugeriu que fosse acrescentado esse ponto aí do perdimento, dos bens, da propriedade, que é tudo aquilo que a Polícia Federal, em várias operações, e as polícias estaduais acham que pertence a um crime organizado, joias, veículos, helicópteros. Então, tudo isso teria um perdimento automático. Obviamente, passa por um juiz, pelo crivo de um juiz, mas o bem não fica com o bandido, com o criminoso. E ele fala que essa segunda versão do Derrite, ele tem uma opinião diferente do ex-procurador, o Sarrubo, por exemplo. Ele diz que não acha que haja uma interferência na competência da Polícia Federal, que normalmente já é assim. Quando a Polícia Federal participa de algum tipo de investigação, ela avisa as autoridades estaduais. Ele acha que isso já é um pouco de praxe, então que essa segunda versão teria melhorado muito no que tange, no que diz respeito à prerrogativa da Polícia Federal, que é estabelecida, aliás, pela Constituição Federal. E ele também acha que essa parte do terrorismo, ele falou assim, olha, eu sou muito pragmática, não quero saber o nome que se dá a isso, se é terrorismo, mas tem um clamor da sociedade, da população, eles querem um endurecimento de pena. Na visão do Dr. Paulo Sérgio, o principal aí desse projeto é o endurecimento de pena e da execução penal. E ele, inclusive, conta que nessa discussão ontem, com o ministro Alexandre de Moraes, o que todos os procuradores estaduais deixaram claro é que hoje, se você não tem a garantia dessa execução penal, porque eles alegam que um criminoso vai preso e ele tem uma progressão de regime muito rápida, é como se o Estado não tivesse punindo, ele não tivesse se adaptando àquela nova realidade. Então, ele é a favor do endurecimento penal, é a favor desse perdimento de bens, então atacar as finanças dessas quadrilhas, dessas organizações criminosas, e ele é a favor, diz ele que é a favor de uma integração do Ministério Público, das polícias, da Receita Federal, do COAF, de órgãos federais e estaduais, e que só pode funcionar assim. Ele não vê o projeto de lei do Derrite como sendo um óbice, um obstáculo à atuação nem da Polícia Federal e nenhum risco, e não vê um risco de que outros países possam usar sanções econômicas contra o Brasil por equiparação a organizações terroristas. Pois é, estava vendo aqui, quem falou mais cedo conosco no UOL News primeira edição foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E ele falou sobre o projeto de lei antifacções, que é relatado pelo secretário de Segurança de São Paulo, o deputado, o Guilherme Derrite. Ele disse que o projeto de lei antifacção, se aprovado como está, pode causar um caos jurídico e prejudicar investigações de alto nível. Abre aspas para o que disse o Andrei. O que nós estamos analisando é que há nesse projeto várias inconstitucionalidades que vêm num sentido contrário àquilo que nós entendemos ser necessário. Há uma supressão de competências da PF, a criação de mecanismos que, na nossa avaliação,
avaliação, podem dificultar a atuação nossa para o enfrentamento ao crime organizado. Então eu, na posição de diretor-geral, me sinto na obrigação de defender não só a instituição, mas de defender o interesse público, à medida que qualquer cerceamento de atuação da PF vai ser, por mim, rechaçada de pronto. Fecha aspas para o que disse o diretor da Polícia Federal aqui para o UOL. O Rodrigues também alertou que a proposta pode criar obstáculos para que a PF atue em operações como a Carbono Oculto, dificultando investigações e abrindo brechas para questionamentos judiciais e transferências de competência. O diretor-geral da Polícia Federal também contestou a equiparação entre crime organizado e terrorismo. Ele disse que são temas diferentes e que a mudança sobrecarregaria a Justiça Federal e a própria Polícia Federal também. E aí, Couto? Olha, esses oito pontos da matéria do UOL, do relatório do DERIT, tem absurdos um atrás do outro, né? A impressão que eu tenho é que estão em discussão dois projetos de segurança pública para o país. Um do atual governo, que foi eleito em 2022, e um outro de um possível governo Tarcísio de Freitas, que o DERIT está preparando para 2026. É isso que me parece. Agora, ele está muito apressado e, por isso, esperar a eleição, esperar ganhar a eleição, para então apresentar o programa de segurança pública dele. Porque não tem nada a ver o relatório dele com o PL do governo que foi enviado para a Câmara, e acho que ele nem leu. E um negócio que aconteceu, ele apresentou esse relatório poucas horas depois de ser nomeado relator. Ou seja, ele já tinha pronto todo um programa de segurança pública para um possível governo Tarcísio de Freitas. Tem cabimento um negócio desse, faltando mais de um ano para a eleição? Sabe? Pegar só o último ponto que você falou, Diego, que me chamou a atenção, acabar com o auxílio reclusão, né, que é uma ajuda que o governo dá para todas as famílias dos presos, né? Partindo do princípio que você não pode punir os parentes, os familiares, por aquilo que o criminoso cometeu. E simplesmente acabar com isso é jogar um monte de gente na miséria e aumentar ainda mais a revolta dos presos, né? A violência dos presos. É a política de segurança do bandido bom é bandido morto. E agora, além do bandido, querem também que morra a família inteira. É isso que está em jogo, sabe? São dois projetos opostos de segurança pública. O atual governo quer unificar as polícias, ter um sistema nacional unificado, juntando Polícia Federal, todos os órgãos federais com os estaduais, para combater o crime organizado. E o DERIT, no relatório dele, é exatamente o contrário. Ele quer uma polícia para cada estado. O governador é que manda na polícia. A Polícia Federal tem que pedir licença para o governador. Quer dizer, é isso que está em jogo. E aí não tem acordo. Eu não vejo como fazer um acordo com esse relatório do DERIT. Tem que voltar, eu acho, a proposta original do governo, e o DERIT que espera a eleição do ano que vem para apresentar o programa de oposição à segurança pública.